Bem-vindo à Forja, aventureiro! No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de pintura do nosso amiguinho aqui do jogo do Hollow Knight. Aquele jogo que faz você desistir da sua vida de tão difícil que ele é. Quer ver o processo? Segue com a gente! Nós imprimimos essa miniatura aqui na Forja usando a resina da Smooth 3D, que tem o link aqui na postagem para você conseguir acessar e comprar com desconto pelo nosso canal. Então ela foi impressa na resina, eu fiz o tratamento já de primer, depois eu fiz uma base preta e fiz um zenital com tinta branca spray para poder dar a noção de onde vem a luz. Tanto que eu vou trabalhar a miniatura inteira durante todo o vídeo baseado nessa direção da luz dela. E a gente começa com a cabeça, né? Então essa parte que é mais, que aparece mais, que é a parte mais clara, né, da miniatura, eu começo fazendo uma base cinza bem escura. Você repara que mesmo fazendo essa base cinza eu não perco a marcação do zenital, então eu sei ainda de onde vem a luz e tudo certinho. Essa técnica que eu estou fazendo na cabeça da miniatura se chama drippling, que é a parte mais ou menos que eu vou gotejando a tinta, vou batendo com a ponta do pincel para poder fazer essas transições. Repara que eu não vou pintando as partes das cores que eu quero. Eu vou usando as tonalidades, vou batendo, e com a tinta ainda úmida, eu vou batendo com as outras cores para fazer a mesclagem e fazer essa transição, que fica bem bonita. A ideia é fazer do escuro da esquerda, vir clareando até a ponta da direita. Usando um pincel um pouquinho mais fino, eu faço alguns pontinhos de luz, alguns highlights, usando o branco puro mesmo. Não tem problema você usar. Você pode ver que mesmo você fazendo o drippling, ele vai ficar com a tonalidade branca, vai ficar um pouco menos forte do que você aplicando direto, com o jeito que eu estou fazendo agora com o pincel. Você repara que a miniatura está de ponta cabeça, você vai ajeitando do jeito que você achar mais interessante. Depois eu vou pintando o fundo dos olhos dela de preto, né, porque ele é o cavaleirinho vazio. Então no jogo fala que ele não tem nada por dentro dele, né? Só uma casca vazia. Então a parte de dentro do olho dele é totalmente preta. Não vai ter nenhum detalhe no olho.
mesmo trabalho que eu fiz na cabeça eu faço com a espada dele, que é uma tonalidade bem parecida. Então eu uso a mesma técnica e vou demarcando do mesmo jeito, seguindo a luminosidade que eu fiz com o zenital. No jogo, a capinha dele é meio roxa, um roxinho bem apagado aqui. Eu já misturo com um pouquinho de vermelho para que ele apareça mais na miniatura. E depois eu vou fazer um dry brush com um vermelho ainda mais claro para dar uns detalhes na capinha, nessa capa dela, que vão aparecer bastante, vai deixar bem chamativa essa parte da miniatura. Para pintar o corpo não tem muito segredo. Eu fiz ele de preto puro, né, porque o corpinho não pode aparecer tanto, e no jogo mesmo o corpo dele é bem escuro. Então eu fiz com o preto puro, né, para chegar nessa tonalidade. Aproveitando do preto, eu continuo fazendo a base inteira também. Mas essa base vai ser trabalhada depois com umas outras cores por cima. A base eu trabalhei por cima do preto, depois que secou bem, um dry brush marrom, para chegar a uma tonalidade próxima do cenário. E depois por cima eu peguei um dry brush com um amarelo, mas bem fraco, para que aparecesse mais os recessos do cenário e pudesse ver que tem as ranhuras, as partes quebradas, né? E depois disso eu vou trabalhar em cima das pecinhas de dinheiro que tem no jogo. Para fazer as moedinhas eu comecei com um tom
cinza com um pouquinho de amarelo na mistura, um cinza escuro com amarelo para fazer o fundo da peça, né, da moedinha. E depois eu fui clareando com essa mesma tonalidade, adicionando branco, até ele ficar na tonalidade bem parecida com as moedinhas do jogo. Eu esqueci o nome das moedinhas do jogo, mas ainda assim ficou bem interessante o resultado. E depois eu usei o wash da Arsenal Craft para poder aparecer os recessos de cada uma das moedinhas. E o nosso resultado final é esse. Foi uma peça bem interessante de pintar e é de um jogo que eu gosto pra caramba. Os anões aqui da Forja trabalham bastante para que o conteúdo seja muito interessante para você. Agora, se você quer ver mais, só clicar nos links aqui do lado. Te vejo no próximo.